Olá, seja bem-vindo ao curso de fotografia odontológica com smartphone. Nós estamos no módulo 4, abordando sistemas de iluminação, e nós vamos dar continuidade falando agora sobre o segundo nível no sistema de iluminação, que são os iluminadores dedicados para fotografia odontológica com smartphone. Nós temos aproximadamente no mercado 30 iluminadores dedicados para fotografia odontológica. O padrão ouro desses iluminadores é o Smile Light, produzido pela Suíça Smile Line e no Brasil comercializado pela Labor Dental, distribuído pela Labor Dental. Então, é um iluminador bastante interessante, que ele pode funcionar como um flash circular, tendo LEDs ao redor do longo eixo da lente do smartphone, ou como um flash gêmeo, um flash twin, com iluminações laterais em 45 graus. Então vai me permitir uma fotografia para áreas estéticas com bastante precisão. E ainda permite que a gente acople difusores, onde a gente vai ter uma luz mais suave, uma transição da área de sombra para a área de luz de uma maneira muito mais suave, muito mais satisfatória. Então, o Smile Light ele é o padrão ouro, né, mas ele tem uma desvantagem. Qual é a desvantagem? É o custo. Então, ele custa aproximadamente $1.000 e com a cotação atual, muito provavelmente com $1.000, nós conseguiríamos comprar aí uma câmera de entrada, um flash genérico e uma objetiva. Então, é um investimento muito alto e a gente tem que pensar se realmente vale aí o custo-benefício. Em termos de qualidade, ele é excelente. Para a gente entender qual os pré-requisitos que o iluminador dedicado tem que ter, né, para funcionar idealmente a fotografia odontológica, eu tenho que entender a diferença entre índice de reprodução de cor e temperatura de cor. São esses dois parâmetros. Né? O índice de reprodução de cor ele indica o grau de fidelidade que as cores são reproduzidas em determinada fonte de luz. Né? Então, nós temos que, idealmente, esse número, esse índice, ele vai variar de 0 a 100. Uma faixa acima de 95 é uma faixa ideal para odontologia. Então, está dizendo que a gente tem uma reprodução correta da cor que está sendo vista. Agora, isso é muito confundido também com temperatura de cor. Por exemplo, se eu vejo uma maçã sobre uma luz fluorescente, o vermelho ele vai ter uma influência daquela luz, um aspecto mais frio. Se eu vejo sobre uma luz incandescente, ele vai ter a influência da luz para tons mais amarelos. Mas o nosso cérebro corrige essa percepção. Então, quando eu vejo a maçã tanto na luz fluorescente como na luz incandescente, a cor da maçã é a mesma. Mas na fotografia, não. Essa cor ela é influenciada pela luz da temperatura ambiente, né, da temperatura da cor que está incidindo sobre o objeto. Então, temperatura de cor nada mais é do que a característica daquela luz visível, da fonte de luz que está incidindo sobre o nosso objeto. No seu livro Fundamentos da Cor, de Stephen Chu, ele coloca 3 requisitos fundamentais para poder fazermos uma correta seleção de cor. Primeiro, um índice de reprodução de cor acima de 95, uma temperatura de cor da luz que está incidindo sobre o elemento dental na faixa de 5.500 graus Kelvin. Por quê? Porque é uma luz neutra. Né? É uma luz neutra. Se a luz for acima, com a temperatura acima disso, nós vamos ter tons mais azulados e abaixo de 5.500 graus Kelvin nós teremos tons mais alaranjados. E além disso, o terceiro tópico listado por Chu é uma quantidade de lux de 1.000. O que é isso? A gente tem que entender que o fluxo luminoso é a quantidade de luz que o meu dispositivo vai emitir, como nós vimos lá atrás, que é diferente de potência, né? Então, o meu fluxo luminoso ele é medido por lumens, é a quantidade de luz que o dispositivo emite. O lux já é a quantidade
do fluxo luminoso por unidade de área, e isso é medido pela unidade lux. Então, Xu elencou que, para ter uma tomada de cor ideal, nós devemos ter um dispositivo com 1000 lux, o índice de reprodução de cor na faixa de 95, e é uma temperatura de cor de aproximadamente 5.500 graus Kelvin. Quando eu olho nessa tabela, essa tabela está presente no nosso livro de fotografia da face com smartphone, facial e oral. Então, é o único trabalho no mundo que faz comparação de aspectos técnicos dos iluminadores dedicados em fotografia odontológica. Foi escrito pelo coautor Arthur Crispin e ele faz uma análise técnica. Então eu vejo lá que o Smile MDP, que nós falamos que é o padrão ouro, que ele atende os 3 requisitos que foram listados por Xu. Então eu tenho intensidade de luz de 1000 lux, né? Tenho uma temperatura de luz de 5.500 graus Kelvin e tenho um RC acima de 95. Então é o dispositivo ideal, mas é feito de um material de alta consistência, um material muito bem construído, muito bem acabado, mas o custo é um custo bastante elevado. Nós temos aqui no Brasil, de fabricação nacional, 2 dispositivos que foram idealizados pelo dentista e fotógrafo Marco Masioli, que é o M-Lite, e depois ele aperfeiçoou e lançou o Masi-Lite. O M-Lite não está mais no mercado, temos o Masi-Lite, que ele tem algumas coisas a desejar. A intensidade de luz é abaixo, cerca de 20% mais baixo que o Smileline, né? A temperatura de luz é adequada, mas o índice de reprodução de cor já não é bom, é acima de 80, muito diferente do Smileline. Tá? Então, um aspecto também que deixa a desejar é o material que é construído, é uma espécie de uma caixa de madeira, né? E o custo é um custo atrativo, está algo em torno de R$700. O Masi-Lite ele tem alguns aspectos interessantes. Essa caixa de luz vai nos permitir uma padronização da distância do nosso smartphone para os dentes do paciente, então a gente consegue fazer fotos padronizadas. No Masi-Lite, ele consegue também, além de ter a luz branca, ele vai ter também uma luz ultravioleta. Nenhum outro dispositivo tem a luz ultravioleta. E a luz ultravioleta ela é muito importante para quem trabalha, por exemplo, com odontologia restauradora, que é checar a fluorescência dos materiais restauradores. Então a gente tem uma chave seletora, de um lado tem os LEDs brancos, quando a gente desliga, liga o outro LED que é o fluorescente, na luz ultravioleta, e a gente checa a fluorescência dos materiais restauradores. Quem quiser conhecer um pouco mais, no nosso guia de compra também vai ter lá o QR Code para o site do professor Marco Masioli. E com isso nós fechamos o segundo nível no sistema de iluminação, que são os iluminadores dedicados em odontologia. No próximo episódio nós vamos abordar a última parte, o último sistema de iluminação, que são os modificadores de luz. Seriam os sistemas onde nós vamos ter os melhores resultados. Então, nos encontramos no próximo módulo. Um grande abraço.